pela mãe do Padre Dudu, que faleceu ontem. O Senhor o acolha em sua misericórdia e seja consolo para a família e amigos e todos nós que a conhecíamos e amávamos bastante. Rezemos. Ó Senhor, escuta a nossa prece. Vamos então de pé, nos dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos dar e vamos juntos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho de nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus vosso louvor eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bom dia, amigo, laiala. Bom dia, irmão. Basta um sorriso e cante essa canção, laia, laia, laia. Não, mas aí eu tô todo animado aqui, vocês estão sentados aí, não dá, né? Aí... Bom dia, amigo, laiala. Bom dia, irmão. Basta um sorriso e cante essa canção, laia, laia. Bom dia, amigo. Bom dia, irmão. Basta um sorriso e cante essa canção, laia, 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 laia. Já melhorou. Até o boa tarde, acho que vai, hein? Tirar esse microfone, que a próxima vez vai ser da Mari. Vamos então lá, número 285, que hoje tem muita coisa para a gente ver, estudar e aprofundar. Desde o início, a fé cristã, ela tem se confrontado com respostas diferentes da sua. Jesus é a resposta? Ou não? Será que Jesus é a resposta? Primeiro tem que saber qual que é a pergunta, né? Para ver se Jesus é a resposta da pergunta que a gente quer, que a gente faz interiormente, né? De onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido de estar aqui, né? Se Jesus é a resposta para nós cristãos, católicos, para muitos não é. Muitos têm resposta diferente. A gente estava falando até da criação, por exemplo. A criação do mundo. Quem criou o mundo? Né? Para muitos, o mundo
é fruto do acaso, né? As coisas estão aqui, entraram nessa ordem, mas é fruto do acaso, não tem Deus, não existe um Deus criador. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que muitas vezes a nossa fé, ela se confronta, ela entra em debate, entra em confronto com respostas diferentes da nossa. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da morte? Para onde que a gente vai depois? Nem todo mundo tem a resposta como a gente tem, a nossa fé, como a gente crê também. E nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se muitos, que palavrinha ali em amarelo, muitos mitos relacionados ou relativo às origens, né? Já ouviram falar da mitologia, os mitos da criação, né? São contos e histórias que as pessoas, né, criam para poder falar de onde veio o céu, a terra, o homem, como que ele chegou até nós, né? Os mitos. Foi um Deus que ficou apaixonado por uma deusa e dessa paixão nasceu um outro Deus. Aí eles explicam o céu, a terra, a lua, o sol, tudo é fruto de histórias de deuses que brigam, que se apaixonam, que têm ciúme, inveja do outro, e aí vão explicando a origem das coisas a partir de mitos. Mitos mitos não têm uma constatação empírica, ou seja, não tem como provar que aquela história é verdade. Né? O mito é uma história inventada, uma história criada, mas não tem como eu provar isso. O mito não é científico, não faz parte da ciência. O mito é uma história que por que tem a chuva? Porque tem um Deus lá em cima que quando vê o sol se distanciar, ele começa a chorar, e a chuva é o choro desse Deus lá, e põe o nome do Deus, o Deus Chuvon, né? E quando ele chora, cai a chuva, né? Enfim, tem toda a mitologia grega, né, que explica, né, por que existe o ciúme, até os sentimentos humanos são frutos de deuses que alguma coisa aconteceu lá no mundo dos deuses, né, no mundo das ideias deles, os mitos, e acabou entrando no nosso mundo. Por quê? Porque como eu não tenho uma explicação científica, então o mito ele entra para poder eu explicar uma coisa que eu ainda não tenho instrumental e recurso para poder entender cientificamente. Tem muito nos super-heróis, né? Eles usam muito desses mitos, né? Vocês já ouviram falar disso, de mito? Vocês conhecem algum mito? Não. Aí é outra coisa. Tá? Então, depois, à tarde, quem quiser contar um mito, mais um mito que é da história mesmo, né? Um mito de explicação de alguma coisa. Aí, à tarde, a gente dá espaço para isso, para vocês pesquisarem. Ou sobre um mito, né? O aparecimento, sei lá, o Saci Pererê já entra mais no folclore, né? Mas é uma forma de explicar algumas coisas da natureza mesmo, né? Então eles criam essas histórias. Alguns filósofos disseram que tudo é Deus. Eles falaram assim, gente, tudo é Deus. Deixa eu ver se é o meu óculos que está ruim ou não está certo. Está certo. Eles falaram assim, tudo é Deus. A água é Deus. A terra, o cachorrinho é Deus. O sol é Deus.
Tem alguns filósofos que falam que tudo é Deus, o mundo é Deus, e a evolução do mundo é a evolução de Deus, Deus que está evoluindo. Essa filosofia, essa ideia se chama panteísmo. Pan quer dizer tudo, teísmo quer dizer relacionado a Deus. Então eles falam que tudo é Deus. E isso está muito impregnado hoje nas mensagenzinhas que a gente vê, por exemplo, de WhatsApp, nas redes sociais. Por trás daquelas frasezinhas bonitas, tem uma filosofia que está querendo, de alguma forma, vamos dizer, minar a nossa fé. Porque a nossa fé não é essa aqui, não. É bonito falar, nossa, a água é Deus, é como um rio que vai para o oceano e nós todos depois vamos virar essa gotinha que cai no oceano e vai se juntar à divindade, porque o oceano é Deus e eu sou uma gotinha nesse mar que é Deus, né? Ah, que coisa linda, eu vou mandar essa mensagem para todo mundo. E não sabe que está disseminando, não a fé, mas um panteísmo por trás. Porque se tudo é Deus, então, eu sou Deus, você é Deus, todos nós somos Deus, então para que a gente está aqui falando da salvação, falando de Cristo, se todo mundo é Deus, né? Então, isso vai aos pouquinhos, essas frases bonitas vão destruindo a nossa fé. Então, a pessoa que morre também é Deus, porque a pessoa gosta de ser a gotinha no meio do oceano, mas ninguém gosta de ser o pó que vai se misturar à terra, mas isso é que acontece com a gente. Depois que morre, a gente vira o quê? A gotinha? Não, a gente vira o pó que vai se misturar com o pó da terra. Não, isso aí já não ficou tão bonito assim. Pois é, mas é a mesma coisa. Pó do pó ou a gotinha, a água da água. Tudo não é Deus? Não, mas aí me decompus, já não fica tão filosófico e tão poético assim. Você ser uma gotinha no oceano é mais bonitinho. Agora, você ser um pó, do pó, né, da areia ali, não, né, sujar tudo, já não é tão poético assim. Mas é a mesma coisa. Quem prega essa filosofia, que tudo é Deus, não, peraí, nem tudo é Deus. Então, por que a pessoa mata a outra? Se tudo é Deus. Por que existe a doença, né? A doença, se tudo é Deus. Não, Deus está em evolução. Então, Deus não é Deus, porque se Deus está em evolução, Ele não é Deus. Deus transcende tudo isso. Deus é todo poderoso. Deus está acima de tudo. Então, muito cuidado, gente. Ó, Dona Maria está aí, agora que eu vi. Muito cuidado, gente, com esse panteísmo que está aí, às vezes em frases bonitas, em redes sociais. Muito cuidado. E o Catecismo está falando justamente isso, porque por trás disso tem uma filosofia que quer acabar com a fé cristã, né? No fundo é isso. Então vai falando coisas bonitinhas e a gente vai colocando. Então, quando vocês ouvirem alguma coisa assim relacionada, tudo é Deus, a natureza é Deus, a árvore é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, cuidado, porque por trás disso está filosofia chamada panteísmo, né? Ó, quebrou a fé. E outros filósofos disseram, porque isso, a gente tem a resposta que é a nossa fé, mas nem todo mundo tem a mesma resposta que a gente. Por isso que a gente está trazendo aqui outras respostas relacionadas até a Deus também. Quem é Deus para a nossa fé, para a nossa igreja? É isso que a gente está estudando. Mas a gente tem que confrontar com outras respostas, porque se perguntar para outras pessoas, Deus não é o nosso Deus. Eles creem num Deus diferente. Outros disseram, aqui já é outra filosofia, né? Outros disseram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, brotando de Deus como de uma fonte e a Ele voltando. Então, tem pessoas que acreditam, que acham que Deus é como se fosse, aliás, que o mundo seria uma emanação de Deus, brota de Deus. Deus é a fonte
e dessa fonte emana o mundo, né? Dessa fonte brota o mundo. Então, se da fonte eu pegar um copinho d'água, vamos supor, estou lá na fonte, pego um copinho d'água. Então, no fundo, aquela água, se vem da fonte, ela é parte da fonte, ela é emanação da fonte, ela vem dessa fonte, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o mundo é uma criação de Deus e não uma emanação necessária de Deus. Quer dizer, o mundo tinha que ser criado de qualquer forma, porque Deus, essa fonte, uma hora ia transbordar e dela ia emanar. A gente não é uma emanação necessária de Deus, a gente é uma criação de Deus. Deus criou porque Ele quis e porque Ele nos amou. Ele poderia não ter criado? Poderia. Então, cuidado, por exemplo, essa palavra aqui, não, necessária, porque o perigo está muitas vezes aqui, ó. Necessariamente o mundo ia existir, negativo. Para a nossa fé, não. O mundo existe porque é um ato de amor, porque Deus nos amou e Ele é livre. E a gente poderia nunca ter existido. O mundo poderia nunca ter existido. Não é uma coisa necessária. Igual uma fonte que vai jorrando e necessariamente vai abrindo aí um córrego no meio da vegetação, por exemplo. Não. Deus criou por amor, por livre vontade sua e porque nos amou. Ele poderia não ter criado, mas Ele quis criar o mundo e a cada um de nós. Que é diferente de falar que a gente é uma... Não necessariamente, mesmo se Deus não quisesse criar, o mundo ia ser criado. Isso é uma outra filosofia também que está jogando veneninho para destruir a fé. Então, cuidado também com ela. E tem uma outra ainda que afirma a existência de 2 princípios eternos. E essa é muito, muito, muito mais comum. Por isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Tem filosofia que fala que o mundo, né, tudo tem 2 princípios eternos. Existem 2 princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas. E esses 2 princípios estão lutando um com o outro, né? Que é uma explicação muito mais racional. Agora entendi, agora sim minha mente se abriu, agora entendi tudo, por que existe o mal no mundo e por que existe o bem no mundo. Porque, na verdade, tem 2 princípios eternos que estão em constante luta. Por isso, às vezes, o bem vence e às vezes o mal vence. E tem muita gente que cai nessa armadilha, chamada dualismo, e a armadilha chamada maniqueísmo. Olha lá. Dentro do mal tem o bem, dentro do bem tem o mal, né? Esses 2 princípios existem no mundo, existem em Deus, existem em mim. Está certo isso? Totalmente errado. O princípio eterno é Deus e Ele não é mau, Ele é bom só. E criou tudo e viu que tudo era bom. E quando criou o homem, viu que era muito bom. E quando criou a mulher, também viu que era muito bom. Ótimo. Cadê o princípio mal disso tudo? Não existe. Ele vai chegar depois, mas não como princípio eterno. Não é que ele sempre existiu. Não, o mal veio depois, mas não como princípio eterno. Então, muito cuidado, até com esse símbolo aqui, ó. Vocês já viram ele direto aí, né? A juventude, uns tempos atrás usava, agora nem usa tanto, eu não vejo mais os jovens com isso. Mas esse é o tal do Yin e Yang, que vem lá do taoísmo, que é uma filosofia antiga, oriental, que fala dessa dualidade. Tudo que existe no universo tem o bem e tem o mal, né? São forças opostas que muitas vezes estão em luta e muitas vezes se encontram juntas. Isso não faz parte da nossa fé.
Deixa eu só terminar e já vou para a sua colocação, Genival. O yin seria o princípio feminino, que é a noite, eles falam da noite. O yin, esse princípio que é a lua, representado pela lua, é a passividade, é a absorção. E o yang seria o princípio masculino, que é o sol, que é o dia, que é a luz, que é a atividade. Então, eles falam disso como complemento. Muita coisa bonita, muita coisa, né, poética às vezes, né? O homem é o sol, a mulher é a lua, né? O homem é o dia, a mulher é a noite, a dama da noite, né? O homem é a atividade, a mulher é a passividade, né? Muito bonito até, mas a gente sabe que não é assim. Às vezes até o contrário, né? Eu sou bom, Agatha? Por quê, gente? Porque não tem dois princípios dentro de nós, só tem um princípio eterno que foi criado, que foi nos dado, que é a bondade, que é Deus, que é bom. E o mal? Calma que a gente vai chegar lá. Muita calma nessa hora. A gente está falando que a gente tem que tomar cuidado com essas filosofias que muitas vezes estão impregnadas no nosso dia a dia, em redes sociais, na frase de um e de outro, na frase, às vezes, de um escritor ou de uma pessoa, né, que está aí na mídia, e está jogando esse veneninho. E, às vezes, a gente vai aceitando e vai falando tudo é bom, tudo é legal, é isso mesmo, e vai caindo nessa armadilha. Fala, Genival. Esse taoísmo, ele é muito cultuado no Oriente, né? Dos orientais, era isso. Sim. Muito forte lá no Oriente, é taoísmo, é porque não dá para ver direito, mas deixa eu crescer aqui para Águeda. Cadê? Tá aqui, ó, taoísmo. Talvez tenha até um acento ali, mas tudo bem. Eu botei só como uma nota, isso aqui não está no catecismo, é só essa partezinha pequena, é só um parêntese mesmo, tá? Tudo bem? Ó, já vimos 3 respostas diferentes da nossa. Uma que fala, vamos recapitular, que tudo é Deus, panteísmo. Uma outra que fala que o mundo é uma emanação necessária de Deus, que Deus não criou porque Ele quis, por amor, mas o mundo ia ser criado de um jeito ou de outro. Porque o mundo ia emanar de Deus, o mundo ia vir de Deus. Não porque Ele quis, mas porque é assim mesmo que ia acontecer. E outros, a terceira resposta, que não é a nossa fé, fala que tudo que existe, né, a existência de 2 princípios eternos, presentes nas coisas. O bem e o mal, a luz e as trevas que estão em luta. E fica bonito explicar assim, né? Talvez fique até mais fácil explicar assim, porque entra, né, na nossa razão. É o que o gnosticismo prega. Coisas que são explicáveis, todo mundo entende. Por que existe o mal? Porque o mal sempre existiu, está junto de Deus, está no mundo. Isso aí vai estar em luta constante enquanto existir a humanidade. Agora entendi, mas não é assim. Não é isso que nos foi revelado, não é essa a nossa fé. Isso é um racionalismo que ajuda a gente a entender, mas que não explica a realidade das coisas. Porque quando a coisa é muito assim, explicadinha, o preto e o branco, é porque não é isso. Porque a gente não é assim, né? Bonitinho, hoje eu sou quem? Você é o quê? É só a lua. Às vezes a gente é os dois juntos, às vezes a gente está nas trevas. E por que existe o mal? Por que existem as trevas? Muita calma nessa hora que a gente vai chegar lá. A gente está falando que não é. Tudo bem? Então nada de yin yang, nada de mensagem que a água é Deus, nada de mensagem que nós temos 2 princípios, que é o bem e o mal, está dentro de nós. Não. Tem um que é o super-herói e tem outro que é o vilão. Mas super-herói às vezes erra. Erra. Por quê? Calma que a gente vai chegar lá. Oi? Seu cachorrinho é o quê? Yang.
Você pôs o nome do seu cachorrinho de Yang. Ainda bem que foi antes dessa aula. Ainda bem. Yang com I ainda? Não, ela pôs com Y mesmo. É essa aqui mesmo, essa filosofia aqui. Então, você olha para ele e lembra o que não é a sua fé. Tá? Que não tem nada a ver com o seu cachorrinho. Outra resposta que existe no mundo. Está tudo bem, vocês estão entendendo? Aqui a gente entra um pouquinho na filosofia, porque por isso que eu já deixei essa parte para falar logo no início. Eu já cortei a outra e deixei essa para falar logo, porque a cabeça nossa está mais fresca, está mais tranquilo para a gente entender. Outra resposta, quarta, que nos apresenta o catecismo. Segundo algumas destas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, a parte material do mundo, seria mau, produto de uma decadência, ou seja, uma queda, e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Aí está a gnose entre parênteses? Tá, né? Então eu copiei igual. Realmente, o que está falando aqui? Os gnósticos, dentro da gnose, que é uma filosofia, uma linha de pensamento, eles falam que o mundo material é mau. O mundo, a matéria, é uma coisa ruim, é uma coisa má, porque a matéria, o mundo material, é fruto de uma queda, é uma decadência, alguma coisa que estava lá bem evoluída e ficou ruim, decaiu, né, regrediu. Então, a gnose, ela fala isso, que a matéria é ruim. Ora, se a matéria é ruim, o que a gente tem que fazer? Qual a nossa postura diante da matéria? Eu tenho que rejeitar. Tudo que é material é ruim. Então, eu tenho que superar isso. Como assim? Então, o corpo, né, e muitas filosofias falam isso, é o quê? É a prisão da alma. O corpo é ruim. Nosso corpo é ruim, porque está aprisionando a nossa alma, que é espírito, que é livre, que é mais evoluída. E o nosso corpo, por exemplo, é uma coisa ruim, é decadente. Isso que prega o gnosticismo. E aí eu tenho que fazer o quê? Né? Eu tenho que me libertar desse corpo, que é ruim, na cabeça deles, tá, gente? Mas vem cá, quem que criou o corpo? Deus. Ele criou porque é ruim? Ele criou porque estava com raiva um dia? Porque só pode, porque se o corpo é ruim, é decadente, ele acordou um dia mal-humorado, não, agora eu vou criar o corpo, que é uma coisa ruim. Né? Cria o corpo do homem e cria o corpo da mulher. O Genival estão falando aí, é o gnosticismo, ainda bem, que aqui não é aula de gnose, é aula, né, é um encontro de fé cristã, católica, né? Então, olha o que está por trás disso, né? E o que vai entrar em muitas concepções, às vezes até do espiritismo, né? Que a gente vai evoluindo, o corpo vai aprisionando aquele momento e depois a alma vai passando, né, por outros, né? Tem linhas dentro do espiritismo que prega isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso corpo é bom, foi criado por Deus, e esse corpo, vai dizer São Paulo até, é templo do Espírito Santo. O corpo é chamado a ser santo, o corpo é chamado a ser glorificado junto com Jesus, que já glorificou o nosso corpo na natureza dele, e o corpo de sua Santíssima Mãe também já está glorificado no céu, que é o que a gente vai celebrar amanhã. Hoje à tarde e amanhã, Assunção de Nossa Senhora. O que é? Ela subiu ao céu. Mas todo mundo que morre, que está em graça, em estado de graça, não sobe ao céu? Sobe, mas só a alma.
porque o corpo está lá enterrado. Os únicos que subiram já e já estão experimentando a glória do nosso corpo, que nem outra filosofia é ruim, mas para a gente não tem nada a ver isso, né? O corpo é bom, é instrumento de santidade, pelo meu corpo eu faço a caridade, pelo meu corpo eu levo uma palavra para um irmão que está precisando, pelo meu corpo eu tenho, né, pensamentos, olhares e coisas boas, porque o corpo é bom, porque foi criado por Deus. Essa é toda a teologia do corpo que o Papa São João Paulo II pregava tanto nas catequeses dele. Porque a tendência das pessoas é rejeitar o corpo. Porque na cabeça deles, no pensamento deles, o corpo é ruim, é mau. E pelo contrário. Deus assumiu, gente, um corpo para dizer como que é importante. A parte material é boa também, mas depende da gente. Santificar ou levar ele para a perdição, né? Então, o mundo material, esses filósofos, essas pessoas, eles acabam rejeitando isso. Falando, não, o mundo material não presta. Importante é a alma e o espírito. Então, a gente não precisa dar muita atenção para a parte material, para o corpo, porque o corpo é, vocês já ouviram essa expressão, a prisão da alma? Cárcere da alma. Então, a prisão é ruim, né? Eu tenho que rejeitar o meu corpo e procurar me libertar dele. O espírito é livre, o corpo realiza a escravidão. Isso é a gnose, não faz parte da nossa fé. E a festa de hoje, de amanhã, a solenidade, quer celebrar justamente isso. O nosso corpo, um dia nós teremos um corpo glorioso, como o de Jesus, como o de Maria. Um corpo que não vai ser mais sujeito à doença, a sofrimento, à dor, porque é um corpo que vai estar liberto do pecado. Corpo. Por quê? Porque Deus criou a gente corpo e alma. Tem seres que Deus criou só espirituais, seres espirituais somente, sem corpo. Eles são felizes plenamente do jeito deles, sem corpo. A nossa felicidade só é completa se a gente tiver alma, né? Espírito, alma e corpo. Por isso que aquela etapa, aquela duração que a gente tiver entre a morte e a segunda vinda, vai ser uma passagem, até o dia que os corpos ressuscitarão. Como é a nossa fé, a gente vai estudar isso bem detalhadamente mais para frente. Eu já falei um pouco disso no curso bíblico, né? Mas a gente vai estudar dentro do catecismo mais para frente. Brilhante? Então, gnose, não. O corpo material, as coisas, o mundo material, o corpo material, né, a nossa parte material é ruim? Não, é boa. E se vocês verem em mensagenzinhas falando alguma coisa disso, liberte-se do seu corpo, alguma coisa assim, cuidado, porque você já está pisando na gnose, Senhor. Manda um abraço para o nosso bispo, Dom Protônio José. O Antônio está pedindo orações e o Ademar. Ah, não, é só o Antônio? Ah, o Ademar já foi? E nem pediu oração? Mas foi tudo bem, está rindo? É que está tudo certo. Está firme. Então, ó, panteísmo, emanação necessária, dualismo, gnose. Vamos para outra agora? Vamos chegar lá. É agora. Outras concepções, outros pensamentos, outras filosofias admitem que o mundo tenha sido feito por Deus. Ah, o mundo foi feito por Deus? Sim ou não? Bom, até aqui está dentro do que a gente crê. O mundo foi feito por Deus, mas, e aqui que está o problema maior, mas a maneira de um relojoeiro que depois de o ter feito,
o abandonou a si mesmo, chamado de deísmo. Então eles falam, por exemplo, que esse negócio de providência divina, Deus provê, Deus proverá, essa coisa tudo é besteira. Por quê? Na concepção deles, no deísmo, eles falam que Deus fez o mundo, mas depois que fez, deixou para lá. Não, deixa ele se virar lá, vamos ver o que vai acontecer. Igual o relojoeiro, coloca as pecinhas no relógio, o maquinário, o ponteiro, os números, dá corda e deixa ele se virar. Tchau e benção, né? Né? Deixa o barco lá, coloca lá a direção, o GPS e solta, né? Esse é um pouco a concepção do deísmo. Porque, gente, todas essas filosofias, elas querem entender por que, por exemplo, existe o mal e o sofrimento no mundo. Porque é mais fácil eu pensar assim, gente, por que tem tanta violência? Outro dia mataram fulano, outro dia, né, fizeram uma violência contra uma pessoa, guerras e tudo. Como que a gente vai explicar isso, se não dessa forma? Porque assim é mais fácil a gente entender. Como que Deus está presente na história? Como que Deus está nos acompanhando? Eu estarei convosco todos os dias. Sendo que às vezes na nossa vida parece que o dia é um inferno, parece que no lugar de Deus está o inimigo. Como que eu vou entender e explicar isso racionalmente? Aí vem essas filosofias, mitos, que são formas de explicar o que eu não entendo na minha vivência, na minha experiência. Então, o que eu faço? Tudo que a gente falou até agora é um jeito racional de explicar o que eu, na minha experiência, não consigo entender. Vocês estão compreendendo? Tudo isso. Então, por que inventaram lá, pensaram nesse tal de deísmo, né? O que é o deísmo? É uma forma de entender por que existe o mal, a violência no mundo, por exemplo. Por que as pessoas são tão ruins? Por que existem a guerra, o massacre de milhões de pessoas? Ah, então eu já tenho uma explicação aqui. Eu acho que é o seguinte: Deus criou, mas deixou a gente se virar, sozinho. Ele não está intervindo na história, ele não está acompanhando a história. Ele criou e deixou a gente sozinho se virar para ver o que... Aí a gente, como está sozinho, o relógio está funcionando, o que acontece? Às vezes o relógio para, não marca a hora direito, atrasa, adianta, né? Então, isso é um modo de entender por que existe o mal, o sofrimento no mundo. E as pessoas, os filósofos, né, tem uns pensadores que criam essas filosofias para tentar colocar dentro da nossa razão o que a gente não consegue explicar muitas vezes. Mas vem cá, se Deus é bom, fez o mundo bom, falou, olhou para o homem e a mulher, muito bom, é ótimo. Né, Águida? Ótimo, maravilhoso. E por que está... Por que tem tanta coisa assim, gente, né, acabando com a própria vida, na droga, enfim. Aí, essas filosofias tentam dar uma explicação. Ah, não, é porque, na verdade, Deus fez, mas Ele deixou lá. Tá? A maioria dessas filosofias são orientadas. Muitas são, outras não. Eu teria que ver uma por uma, né? Pelo menos essa. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, vai ter outra, né? Essas aqui que a gente falou, a maioria são. Essa aqui, mas outras não necessariamente. Porque o oriental tende a ser mais espiritualizado, né? Ele tende a colocar mais ênfase no espiritual do que o material. Mas tem a filosofia que prega justamente o contrário, que é a próxima. Mas eu quero que vocês primeiro amarrem tudo que a gente falou aqui. Vocês estão entendendo? No fundo, as pessoas querem explicar o que, aparentemente, facilmente a gente não encontra explicação.
nenenzinho tão bonitinho, né? Fofinho, e vai crescendo, né? Vai aparecendo o monstrinho. Então, eu tenho várias explicações para isso, né? Do ursinho fofinho vai aparecendo para nossa, mas por que ele tá brabo assim, gente? Da onde que sai? Aí vem as filosofias por trás. O que falam? Não, é porque dentro desse bebezinho já tem 2 princípios eternos, um bom e o mal. Até agora vocês viram o bom. Dali a pouco vocês vão ver o mal. Calma, é só esperar crescer mais um pouquinho que vocês vão ver. É fácil entender? Mas é assim? Na nossa fé, não. Ele é bom e sempre será bom. Aí vem outra explicação. Não, ele é assim porque Deus criou ele assim, bom, mas deixou ele sozinho agora, se vira. Aí o monstrinho vai aparecendo. E à medida que vai passando os anos, o monstrinho vai, porque Deus deixou ele ver o que vai virar essa obra da criação dele, essa criatura. O Criador está lá, mas está só olhando. O negócio não está indo tão bem. É o deísmo. Ou então, o gnose, não, é porque ele está dentro de um corpo. O corpo é ruim, a matéria é ruim. Por isso que ele é ruim. Né? No fundo, elas têm um pouquinho uma da outra, né? Em alguns momentos. Aí o panteísta já não dá certo de explicar isso aí, porque falar tudo é Deus. Aí vem, né, o garotinho infernizado lá, perturbando a vida de todo mundo, quebrando tudo, gritando e tal. Aí tudo é Deus, aí a gente olha para essa situação. Não estou falando garotinho, mas qualquer um, né? Pessoa lá enlouquecida, gritando, jogando copo, prato, celular na parede, e gritando e xingando. E aí a gente olha para o panteísmo, tudo é Deus. Aí já não cabe, né? Então, vocês estão vendo que são formas de explicar, né? São jeitos de explicar o nosso mundo e que muitas vezes não estão de acordo com a nossa fé. Não é a nossa fé, né? Só que esse panteísta fala assim, que tudo é Deus, tá? Só que esse Deus está em evolução. Ali é Deus, mas Deus ainda precisa evoluir. Então ele explica assim, tudo é Deus. Mas ele está com raiva, gritando, jogando tudo. Ele é um Deus que ainda está em evolução, mas ele é Deus. Os panteístas falam isso. Fala, seu Genival. O ateísmo, então, seria o pior de todos, né? Porque além de não ter Deus, não tem nada. Né? O ateísmo, eu tiro Deus de cena. Né? Não tem Deus, não existe Deus. Então, se não existe Deus, é tudo fruto do acaso. Por isso que o teísmo é mais fácil até de explicar as coisas. Né? Eles conseguem, com a razão, explicar como essas outras filosofias. Bom, se não tem Deus, cada um está seguindo aí o que quer. Se um quiser agradecer, agradece. Se outro quiser xingar, xinga. E é tudo fruto do acaso mesmo. E a gente veio do acaso e vai voltar para o acaso. Então, Deus não está em cena, né? Nesse caso aí. Essas aqui ainda colocam Deus em cena. Mas é um Deus, ou que tudo é Deus, ou um Deus que tem 2 princípios, ou um Deus que faz e deixa acontecer. Enfim, são concepções de Deus que cabem dentro da nossa mente, da nossa razão. E às vezes um Deus que cabe dentro da nossa razão não é o Deus, porque se ele couber dentro da nossa razão, ele já deixa de ser Deus. E aí eu estou me colocando no lugar de Deus, que é o que os nossos primeiros pais fizeram. A árvore da ciência e do mal. Agora eu não preciso mais do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Não é Deus que me criou, que diz o que é o bem e o mal. Eu me coloco no lugar de Deus e eu digo para mim o que é o bem e o que é o mal. Brilhante? Quer ver mais? Fala. Tá. Vamos ver esse quadrinho então, né? Aqui tem
fazendo algumas pesquisas, achei esse quadrinho aqui. Eu acho que tem que usar aquele outro para aumentar, né, Águida? Então, aqui é o deísta. O deísta é o relojoeiro, tá? Pensa no relojoeiro. Então, a gente tem aqui o deísta e o teísta, que é aquele que acredita em Deus, né? Seria a gente comparando um com o outro. O deísta, ele fala que existe Deus. O teísta também fala que existe Deus. Até aqui está tudo igual. O deísta acredita que Deus originou o universo. O relojoeiro lá. Nós, né, os teístas, acreditamos que Deus originou o universo. Até aqui, tudo igual. Porque eles falam que Deus criou o universo também. O deísta, o relojoeiro, crê que Deus não interfere ativamente nos eventos na Terra. Deus criou, mas ele não interfere. Se está acontecendo uma guerra, deixa rolar. É o livre-arbítrio. Tá? Se estão se matando lá, deixa rolar. Ah, se não vai conseguir atravessar o mar Vermelho, os egípcios, não, deixa os egípcios lá, pegar eles lá, se vira. Pega um barquinho, nada, faz um treinamento aí, já aproveita, já faz a natação logo, se vira. E aí esses falam, por exemplo, que esses eventos não foram intervenções de Deus na história, mas sim coisas naturais. É porque naquele... Aí os deístas, por exemplo, falam, não, isso aí é coisa natural. Que naquele momento, naquela época, o mar seca, naquela região lá, o mar fica mais seco ali, dá para eles passarem a pé. Né? Igual tem o rio que seca, e depois tem a estação das chuvas e ele volta a encher novamente. Então, eles explicam assim, porque como Deus não intervém na história, eles têm que explicar de forma natural as coisas. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, mas Deus não tem nada a ver com essa história. Isso aí são eventos naturais que aconteceu ali. Por acaso, na hora, o mar ficou mais sequinho, eles conseguiram passar, mas não foi Deus. Isso pensam os deístas, certo? Nós não pensamos assim, porque nós somos teístas, né? Outra coisa, o teísta crê que Deus interfere ativamente nos eventos da história aqui na Terra. Deus está acompanhando, a providência divina está acompanhando o homem na sua história. Mesmo que pareça que não. Ah, mas como que Deus deixou a guerra? Vamos chegar lá. Mas Deus estava lá, Deus estava em Auschwitz, Deus estava nos campos de extermínio, Deus estava... Como que Deus permitiu tudo isso? Deus estava lá, mas se Deus está em todas as coisas, Deus estava lá. Deus não era aquilo lá, mas Deus estava presente. Deus estava sofrendo na carne, na vida daqueles que estavam sofrendo. Deus estava morrendo nos santos, nas pessoas que estavam lá. A gente não celebrou agora? São Maximiliano Maria Kolbe morreu no campo de concentração de Auschwitz. Outro dia 9 de agosto celebramos Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Que a gente trata aqui um pouquinho no nosso livro, que já aproveitando, fazendo propaganda. Tem mais alguns aí, se você, quem não adquiriu, ainda dá tempo, né? As últimas unidades. E é isso. Deus estava lá. Ah, por que Deus permitiu isso? Bom, aí a gente não é Deus. E talvez muitas perguntas a gente não tenha resposta aqui agora. Carmessi, o caderninho de Carmessi vai levar junto com a gente. Algumas a gente vai responder pela própria revelação de Deus, mas nem todas. Muitos mistérios a gente leva conosco para outra vida.
porque a gente não é Deus. Só que os filósofos gnósticos, muitas vezes, não são todos, mas algumas correntes filosóficas querem se colocar no lugar de Deus, explicar tudo. Por isso que aí criam essas correntes de pensamento. Outra coisa lá, o deísta não acredita em eventos sobrenaturais, profetas e livros sagrados. Não acredita nisso, porque Deus está longe, Deus criou e foi embora. Então, Bíblia. Não, porque a Bíblia fala justamente o contrário. Deus que age na história. Ah, profeta. Não acredita. Eventos sobrenaturais, né, que foi uma intervenção de Deus, né, milagres. Ixi, não, o deísta não acredita nada disso. Agora, nós, os teístas, né, acreditamos em eventos sobrenaturais e milagres, acreditamos em profecias e livros sagrados, né, tudo que está na Sagrada Escritura, no Catecismo, tudo que a gente está estudando. E, por fim, ainda tem duas coisas lá. O relojoeiro deísta não acredita em revelações. Cristão, católico, acredita em revelações. Né? Jesus mesmo é a maior revelação, a revelação definitiva do Pai, aquele que veio mostrar o amor e quem é o Pai para nós, quem é Deus para nós. Se revelou. O deísta relojoeiro não concorda com afirmações religiosas. Teísta concorda com afirmações religiosas. Então, aqui, só para a gente comparar e ter cuidado quando a gente se deparar com pessoas que pensam assim. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Aqui o teísta seríamos nós, né, que acreditamos em Theos, que quer dizer Deus. Ateísta, ele foge de tudo isso aqui, não tem nada a ver, nem com uma, nem com outra. Primeiro que ele já quebra isso aqui, ele não admite a existência de Deus, o ateu. Se não tem Deus, não tem nada que está aqui embaixo. Porque se não tem Deus, Deus não interfere na história, não tem revelação, não tem livro sagrado, não tem afirmação religiosa, não tem Deus. Ele foge, o ateísmo foge totalmente daqui, mas aqui é outra... É porque o ateísmo é mais claro da gente perceber a diferença. Agora o deísmo não. Porque ele acredita em Deus. E o deísmo é mais perigoso até do que o ateísmo. A gnose é mais perigosa do que o ateísmo. Porque o ateísmo já é descarado. É como se a gente tivesse lá... o diabo lá, vamos dizer, o inimigo, a gente está vendo lá, opa, tem 2 chifres, tá pegando fogo, tem um rabo, não sei o quê. E o outro está disfarçado. Né? Vamos dizer assim, é como se ele tivesse disfarçado. Nossa, que pessoa bonita. Que frases bonitas, que pensamentos tão bonitos que tem por trás. Só que por trás ali daquela poesia toda, beleza toda, maravilha, que vai encantando. Por trás tem armadilha. Então, o ateísmo já é um negócio que não tem armadilha, é um negócio já descarado. Aqui, gente, que está a armadilha. Porque eles acreditam em Deus. Não, eu acredito em Deus também. O mesmo Deus que você acredita, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu também acredito. Só que esse Deus criou e deixou as coisas estão, por isso que estão. Me explica então, por que tem a doença no mundo? Me explica você. Eu explico para você, o deísta fala para a gente, né? Eu explico por que tem sofrimento e mal no mundo. Sabe por quê? Porque Deus criou e vazou. Agora, me explica então, por que se Deus não vazou, se Deus está aqui, por que o fulano está matando o outro? Por que as pessoas estão fazendo fofoca dentro da igreja? Um falando mal do outro dentro da igreja. Por que tem tudo? Se as pessoas, a mesma língua que está comungando, dali a 2 minutos, sentou no banco e falou, obrigado, Senhor. Ih, você viu fulano? A mesma língua que está comungando já está falando mal. Explica esse mal. Não, eu explico para você, porque Deus vazou.
Você fala que Deus está aqui, como que você comunga Deus e dali a mesma língua que recebeu a comunhão já soltou o veneno? Me explica isso então. Baixa. A diva está feia aqui. A diva veio na segunda, veio no curso de formação missionária. Diva é DIVA, Departamento de Investigação da Vida Alheia. DIVA, para quem não conhece. Diva. Aí o pessoal está eu sou católico, apostólico, romano, comungo, estou em estado de graça, daqui a pouco a mesma língua já está, né, destilando veneno, soltando veneno. Aí o deísta fala, eu sei a explicação disso, porque Deus vazou. E me explica por que você está falando mal se acabou de comungar. Jesus está falando mal em você? É doido, né? Então, olha como que é mais fácil, mais racional, mais certinho a gente entender. E o problema é que ele está disfarçado nessas filosofias bonitinhas, cheio de poesia, cheio de florzinha, coraçãozinho, aí tem uma paisagem tão linda, e aí tem a frasezinha lá por trás. Deus é o nosso relojoeiro e nós somos seu relógio. Olha que coisa linda, né? Aí por trás está falando, mas espera aí, vamos pensar. Se Deus é o relojoeiro, é porque, cadê o relojoeiro agora? Meu relógio está estragado, e agora? Aí eu levo no relojoeiro, ele vai lá, conserta e depois continuo sem ele, né? Tem muita gente que pensa isso. E o ateísmo é descarado. Agora essas aqui, elas estão disfarçadas, né? De pessoas lindas, maravilhosas, inteligentes e que vai colocando isso aí nas redes sociais. Deixa eu ver se isso aqui... Deixa eu só... tá. Para a gente terminar essa parte, tem outra resposta, que aí já é o contrário de tudo que a gente falou. Tem pessoas que falam o seguinte, que fala assim, não existe qualquer origem transcendente do mundo. Quer dizer, o mundo, gente, é isso aqui mesmo, negócio de vida após a morte, negócio de Deus. Cadê Deus? Então me mostra. Se ele existe, me mostra. Tem gente que fala que o mundo não é nada além do que isso aqui, é só isso aqui. É o chão que a gente está pisando, o céu, as estrelas que a gente está vendo, a Serra Azul ali, pronto. Não tem... o nosso mundo é puro jogo de uma matéria que existiu para sempre. É tudo matéria. Você vê alguma coisa que não é matéria? Não, você só pode ver o que é matéria. Então, os materialistas, que é uma outra concepção, uma outra linha de pensamento, falam o seguinte, que tudo isso aqui, a nossa vida, tudo se resume à matéria. Então, eles são chamados de materialistas, né? A filosofia se chama materialismo. Eles são materialistas, tudo é matéria. Você vê algo... vocês falam que existe anjo, mas você já viu algum anjo? Como que você fala que existe? Aí os materialistas falam, alguém falou para você que tem, aí você acreditou, coitada, né? É tudo matéria. Então os materialistas pensam, é tudo materialismo, é tudo matéria, não existe nada mais do que isso aqui. É o jogo do acaso, jogo da matéria, é uma matéria com outra matéria. Casamento é uma matéria homem com outra matéria mulher, não tem nada mais do que isso. Filho, é uma materinha que veio da matéria homem que juntou com a matéria mulher, né? Tudo é matéria, não existe nada mais. Então, já é outro extremo, né? Porque aqui eles não falam nem de Deus, não falam que não tem nada transcendente, não fala de espírito, não fala de alma, nada disso. É tudo matéria, tudo é explicado pela matéria. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vocês são materialistas? Vamos pular essa parte, Fred? Né? Mas eu quero que vocês entendam. Não é para entrar nessa... É para agora vocês vão estar mais espertos, né?
Jesus mesmo fala, sede espertos como as serpentes, né? Vocês vão estar mais espertos, já têm conhecimento para saber as armadilhas que estão por trás. Falar em armadilha, você trouxe queijo, Celestino? Tem queijo? Queijo? Para mim, para o lanche. Tá, tudo bem. Tá tranquilo. Eu falei de materialismo, mas lembrei do queijo. Que a menina lá falou que tá 100, né? Aí ela tava contando com você, mas... Hoje, pro lanche já tá bom. Já ajuda. Então, gente... Tem não. Tem não, ela trazia mais, mas eu acho que a gente esqueceu de falar também, né? Pois é, Tá bom, fazer o quê? Deixar o queijo para a próxima. Dia 28 de setembro tem queijo. Ó, já reserva lá, dia 28 de setembro. Todas essas tentativas dão testemunho da permanência e universalidade do problema das origens. Tudo isso é uma busca própria do homem que quer saber de onde veio, quer explicar o mundo, quer explicar a origem do mundo. Desde o mito até o materialismo, todas essas concepções é um jeito do homem explicar o mundo por ele mesmo. Aqui a gente não está falando de revelação, está falando o homem com o seu pensamento, com a sua razão, tentando explicar a origem de tudo. É isso que a gente está falando. Só que essas respostas estão presentes no nosso meio, na nossa sociedade. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está tendendo mais para uma dessas respostas do que para a nossa fé. Por isso que é importante, a gente demorou um pouquinho mais a falar, porque essa parte é importante. Então, a inteligência humana, todo o maquinário de inteligência humana é capaz de encontrar uma resposta para a questão das origens. O catecismo fala que o homem pode encontrar uma resposta para as origens. É capaz ou não é? É. Não quer dizer que ele, pensando, vai encontrar a resposta, porque às vezes ele se desvia da resposta correta, mas ele é capaz de chegar nessa resposta com a inteligência humana. A existência de Deus Criador, ela pode ser conhecida com certeza como? Pelas suas obras, graças à luz da razão humana, mesmo que esse conhecimento esteja obscurecido pelo erro. Como assim? A gente consegue ver a Deus, mas a gente consegue ver as obras de Deus. E pelas obras de Deus, a gente consegue perceber, bom, se a obra é assim, a criatura é assim, então eu posso intuir algumas coisas sobre o Criador. Se a criatura é assim, que dirá o Criador? A gente olha o céu, nossa, o céu é grande. O Criador deve ser maior ainda. Porque para criar uma coisa grande, a pessoa tem que ser maior. A gente olha ali a Serra Azul, nossa, é tão linda a serra, tão bonita. Então o Criador é mais lindo ainda, mais bonito ainda. Então a gente, olhando as obras, percebe a presença de um Criador. Consegue conhecer pela razão o Criador. Por isso, a fé, ela confirma a razão na compreensão dessa verdade. Vamos ler juntos? Hebreus 11. Pela fé, sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que as coisas provêm invisíveis. Né?
Então a carta aos Hebreus já fala isso. A gente, pela fé, e a razão confirma, a fé e a fé confirma a razão, a gente sabe que o mundo foi organizado pela palavra de Deus. Como assim? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus disse, faça-se todas as plantas da terra, e... foram feitos. Fechou, Mário. As coisas visíveis, então as coisas que a gente vê, provém das coisas que a gente não vê. O visível, organizado, né, pela palavra de Deus, vem das coisas invisíveis. Brilhante? E além do conhecimento natural, todo homem pode, para além do conhecimento natural, que todo homem pode ter do Criador, Deus, quer dizer, todo homem, independente da revelação, ele pode conhecer um Criador. Como? Através das criaturas. A gente olha a obra e pensa no Criador. Mas além disso, Deus revelou progressivamente a Israel o quê? O mistério da criação. Ele poderia ter deixado, porque com a razão a gente já conseguiria fazer isso, pensar no Criador através da criatura. Mas ele não se contentou e ele quis também revelar o mistério da criação. Só que ele revelou como? Progressivamente, ou seja, aos poucos. Ele não revelou tudo de uma vez, ele foi revelando aos poucos. Como que ele fez isso? Primeira etapa, escolheu os patriarcas, que fez sair Israel do Egito e que, escolhendo Israel, o criou e formou. Então, a primeira etapa, os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, tá lá em Gênesis, no início. Primeiro vieram os profetas? Não, primeiro vieram os patriarcas. Tá? Depois que ele fez Israel sair do Egito, né, escolheu Israel, o criou e formou. E aí ele se revela como aquele a quem pertence todos os povos da terra e toda a terra como sendo o único que fez o céu e a terra. Por quê? Porque naquele tempo os povos acreditavam que tinham vários deuses. Então, Deus precisou pouco a pouco falar para eles, olha gente, só tem um Deus. E esse único Deus que fez o céu e fez a terra. Porque eles estavam lá diante de vários e vários deuses. E aí Deus precisou, aos poucos, ir formando eles. Porque não é de um dia para a noite que a gente está vivendo de um jeito, de repente, do dia para a noite a gente muda completamente. Não. Até a nossa conversão é um processo, né? Pouco a pouco a gente vai progredindo na fé. E assim, a criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus. O Deus único com seu povo. Então, a criação é o primeiro passo para essa aliança. Deus faz aliança com o povo. Qual o primeiro passo dessa aliança? Não. A criação. A criação. Né? Deus faz uma aliança com o seu povo. Mas para fazer essa aliança, eu tenho que revelar, primeiro passo para isso é dizer, olha, vocês têm que estar unidos a mim. Deus fala para a gente. Por quê? Porque eu criei vocês. Eu fiz vocês do nada. Eu modelei vocês, eu estou acompanhando vocês. Então, se Deus nos criou, isso já é o primeiro passo para a gente fazer a aliança da criatura com o Criador. Deus faz essa aliança conosco. E Ele revela o primeiro passo, que é a criação. Por que a gente tem que, por exemplo, se unir a Deus? Fazer aliança com Deus. Primeira coisa, porque nós somos as criaturas e Ele é o nosso Criador. Então já é o primeiro passo para fazer essa aliança. Poxa, eu vou me separar do meu Criador, o filho da mãe ou do pai?
E esse é o primeiro testemunho do amor onipotente de Deus. Essa aliança que Deus faz, Deus e eu, começa com a criação. Por isso, a criação ela é expressa nas mensagens dos profetas e a gente todo dia tem que renovar essa criação e renovar o pensamento em quem nos criou, que é Deus. Por isso que a gente já no início do nosso encontro já renovou essa criação com aquele canto bonito, né? Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, porque mais uma vez a criação de Deus ela se renovou hoje. Quando a gente acordou, a criatura acorda, já tem que lembrar do seu Criador. Os profetas lembraram isso, como a gente tem lá Isaías 44, 24, que eu faço questão de ler. Isaías 44, 24. É depois de Gênesis. E antes do Apocalipse. Fica ali no meio, até no meio mesmo, porque eu estou olhando aqui, não, é um pouquinho mais, está mais perto do Apocalipse do que de Gênesis, o profeta Isaías, na Bíblia da CNBB. Diz assim, 44, versículo 24. 44, não tem problema. 24. Quem não trouxe, acompanha. Quem trouxe, pelo menos, né, valeu a pena, já abriu a Bíblia, porque eu trouxe de casa e depois ele nem usou. Não, vamos abrir a Bíblia. Grifar aí, porque essa bonita essa passagem aqui. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre da mãe. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e expandi a terra. Quem estava comigo? É o Senhor que estava lá. Não precisa de mais ninguém, é Ele que nos formou. Então, a gente precisa renovar essa aliança, nós somos dele. E Ele é o nosso Deus. Então, cada dia que passa, a gente é convidado a renovar essa aliança nossa com aquele que nos criou, com aquele que nos fez, que é o Senhor. Os salmos lembram isso, a liturgia lembra isso, e até os livros sapienciais, em Provérbios 8, por exemplo, nos lembra isso. Faz essa reflexão, que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Ele nos criou. Então, é isso que a gente tem que renovar a cada dia. Tudo bem até aqui? Que hora que é a parada técnica? 10 horas. No caso aí, está faltando 1 hora? 1 minuto? 1 dia? Falta quanto, irmã Mirabel? Seu relógio está correto. 2 minutos. Fechou. Bom, esse assunto aqui eu vou começar, mas eu vou terminar depois da nossa paradinha, tá? Porque ele é um pouquinho mais longo, a gente tem que... Ele faz parte do curso bíblico, mas a gente ainda não viu. Só acho que a Salete que já viu. Acho que só aqui nesse recinto só. Presta atenção. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos de Gênesis ocupam o lugar único, né? Falar criação, a gente pensa logo em quem? Gênesis, né? Vou falar de criação, vou lá no Apocalipse? Não vai dar muito certo. Vai ter, mas, né, a gente vai ter que fazer. O Gênesis é
o relato da criação propriamente dito. Bom, do ponto de vista literário, estes textos podem ter diversas fontes. Então, o que está falando? Que o livro de Gênesis, se a gente for fazer uma análise literária desse livro, ver as palavras, a origem, como que ele é formado, a sintaxe, etc. Coisas que a gente viu lá há 30 anos atrás, na escola. Fazer uma análise do texto literário, a gente vai encontrar uma fonte? Não. O que o catecismo está falando? Podem ter diversas fontes. O que a gente está falando até agora? Que o livro de Gênesis, ele pode não ter sido escrito só por uma pessoa, só um autor. Ele pode ser um resumo, uma compilação de vários autores em momentos da história diferentes também. É isso que está falando ali. Esses textos podem ter diversas fontes. O que é a fonte? É alguém que vai lá e escreve o texto. Os autores inspirados, está vendo que fala de autores no plural, inspirados no plural, os colocaram no começo da Escritura para exprimirem na linguagem solene as verdades da criação, da origem, do seu fim em Deus, na ordem, na bondade, a vocação do homem, enfim, o drama do pecado e a esperança da salvação. Todos esses temas estão lá em Gênesis. Gênesis fala do pecado? Sim. Fala da salvação? Sim. Fala de onde veio a origem do mundo do homem? Sim. Fala do fim, qual o destino, para que foi criado? Sim. Fala da nossa vocação, que é estar em comunhão com Deus? Sim. Todos esses temas, e aqui o catecismo está falando, que eles existiram, foram escritos em vários períodos por várias pessoas diferentes, e eles, como eles tratam da criação, eles foram colocados juntos, né? É como se a gente tivesse lá um rolo, pergaminho, um papiro, e aqui fala da criação, espera aí, vamos juntar com esse outro que também fala da criação. Ali também é outro escrito importante, solene, bonito, que fala da criação, vamos juntar também. E assim foi feito o livro de Gênesis. A gente fala livro de Gênesis, mas na verdade é como se fosse uma colcha de retalhos. E a gente tem no livro de Gênesis, principalmente, cadê? Está aqui. Principalmente, ué gente, sumiu? Não, está aqui. É que o ventilador foi igual a filosofia ali, ele cobriu um pouquinho para não ver. A gente pode falar, e os estudiosos, pesquisadores falam em 4 fontes principais. J, javista. E, eloísta. D, deuteronomista. E P, sacerdotal. Ué, mas sacerdote não é com S? Em português, sim. Mas em inglês e alemão, não. Né? Que eles chamam de Priestercodex. Né? Em inglês, padre é priest. Então, daí por isso que o P, porque os estudiosos são lá alemães, ingleses, então eles colocaram o nome, a letra da língua deles. Então, isso quer dizer o quê? Que o livro de Gênesis, ele é formado por várias fontes, colocadas juntas porque falam de assuntos relacionados. E a gente tem 4 fontes principais, que são essas aqui: javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Então, quer dizer que, quando eu leio Gênesis,
Uma hora eu estou lendo uma fonte, outra hora eu estou lendo outra fonte, outra hora eu estou lendo... Sim. Uma hora, por exemplo, capítulo 1 e 2, a gente tem principalmente a javista, eloísta e sacerdotal. Né? Por que eloísta? Porque fala de Elohim, né? Deus. Outra, se a gente for ler o Gênesis, ele fala do Senhor Deus. Outra hora ele fala Deus criou, outra hora Senhor Deus criou. E se vocês repararem, tem 2 relatos da criação. Ué, mas Deus cria 2 vezes? Um fala que Deus fez do barro, que é Gênesis, já o capítulo 2. Outra fala que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, que é o famoso passagem da pastoral familiar. Gênesis capítulo 1, 26. Então, mas Deus criou a sua imagem e semelhança. Depois fala outra criação de novo que ele fez do barro. Né? Deus criou, foi moldando. Por quê? Porque um é de uma fonte e outra é de outra fonte. Por quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma é a fonte javista, outra é a fonte eloísta.